Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo, Colégio Serimar. Estaremos aqui falando hoje sobre gráficos, matemática voltado para o primeiro A, certo? Mas como eu sempre disse em alguns vídeos anteriores, esse conteúdo pode ajudar alunos de séries avançadas ou séries anteriores que estão com vontade de aprender mais, certo? Estou um pouco mais escuro hoje devido à minha iluminação, que eu tive que deixar um pouco escuro para que eu possa projetar aqui na minha tela o conteúdo da aula, certo? Então vamos lá, dando continuidade. Pessoal, vou ficar aqui oculto, certo? Mas qualquer hora eu apareço aqui. Gráficos. Principais tipos de gráfico. Qual a importância de se estudar gráfico? Gráfico é uma maneira de eu passar de uma determinada informação que eu coletei de um grupo de amostragem de uma maneira rápida. Por exemplo, a gente vê muito em pesquisas eleitorais a evolução de um candidato. Em agosto ele tinha tantos pretensão de votos, em outubro ele tem tantos. Agora na época do coronavírus, Covid-19, a gente fala tanto da curva, a curva achatada, se tiver as medidas preventivas, como é que vai ser a evolução da doença. Enfim, a matemática está presente em tudo, e o gráfico é uma das maneiras mais simples. Não é à toa simples e eficaz. Não é à toa que o gráfico é cobrado em Enem, é cobrado em vários vestibulares, em vários vestibulinhos para cursos técnicos, e também é uma ferramenta de trabalho. Eu vou para uma reunião, tenho que apresentar o volume de venda que eu fiz em determinado período. Faço um gráfico. Eu quero convencer um cliente que o meu produto é mais eficaz do que o meu concorrente. Eu faço um gráfico comparando a eficácia do meu produto com a eficácia do meu concorrente, certo? Então vamos lá. Daqui vai ajudar muito em alguns estudos. Depois vou mandar esse conteúdo para vocês, tá? Em Word. Vamos lá, o gráfico é uma forma, como a gente já falou, de apresentação de dados estatísticos. Então, eu faço uma pesquisa, faço uma coleta de dados e lanço numa figura. Então, gráfico eu pego números e transformo em figuras, que torna mais rápida e viva o estudo de um fenômeno. Quando eu falo em gráfico, eu tenho 3 requisitos básicos. Vocês vão fazer gráfico daqui a pouco em TCC, em feira científica, afins da vida. 3 coisas que você tem que ter. O seu gráfico tem que ter simplicidade. Você não pode ser prolixo, você não pode ficar colocando informações que não é necessária. Você vai analisar o objeto do estudo e seu objetivo, direto. A clareza. Eu tenho que ser claro. Não adianta eu querer, por exemplo, vamos usar a questão da língua. Eu estou aqui numa região onde poucas pessoas têm domínio sobre o mandarim. Eu vou colocar meu gráfico todo em mandarim? Não vai ser claro. Então eu tenho que tornar o mais específico possível. E dependendo até, eu vou fazer um gráfico para as crianças de 5 a 8 anos. Coloco figuras, a gente vai ver algumas coisas. Vou fazer um gráfico para investidores. Eu dar característica para quem vai analisar o gráfico. E a veracidade, né? A gente está falando em época de fake news, tem que ter uma fonte. O meu gráfico não pode ser aleatório. A gente vê muito em WhatsApp e até em algumas outras redes sociais gráficos mentirosos. Vamos lá. Como eu defino se um gráfico é bem feito ou não? Aqui são elementos, certo? Ali era a característica elementos. Todo gráfico, para ser validado, ele tem que ter um título. O estudo do consumo de laranja em São Paulo. O estudo do consumo de fraldas pelo filho do professor Ricardo. Tem que ter um título. Tem que ter uma legenda. A gente vai ver daqui a pouco aqui as colunas. Determinado número significa isso, determinada cor significa aquilo. Tem que ter uma fonte. Aqui na fonte, pessoal, sempre quando vocês forem usar gráfico, tenta pegar do IBGE, Datafolha, sites com renome, revistas científicas, universidades, para que a sua pesquisa seja validada. Não vai pegar esses blogueirinhos de internet, pega algo confiável, certo? E os números?
Tem que ser números. Eu vou mostrar um daqui a pouco aqui que talvez pecou nesse aspecto. O número não foi identificado. Se era milhão, se era porcentagem, se era fração, enfim. Vamos lá. Vamos ver os tipos de gráfico, certo? O mais usual é o gráfico de coluna, que eu tenho, aqui parece o plano cartesiano. Aqui deitada eu tenho as abscissas, né, que seria o meu x, em pé as ordenadas. Geralmente ele indica diferentes variáveis. Aqui, por exemplo, está falando que é os meses de maior índice de queimada. Então aqui, ó, números absolutos, e aqui está falando os meses. Notem, aqui ele tem duas colunas. Aí você vai ver na legenda aqui, ó, essa cor mais clara significa setembro, essa cor mais escura, agosto. E aqui você pode fazer um comparativo, ó. Notem que interessante. A gente falou de variação. Em 2009, agosto teve menos queimada que setembro. Isso não é uma constante, porque notem, em 2010 já inverteu. Interessante que aqui estava mais ou menos em 15 mil e aqui já foi para 38 mil. Já em setembro teve uma caída. Então você pode fazer essas comparações. E olha em 2015. Esse gráfico aqui, ó, tem uma veracidade, é do G1. Tem a data que ele foi elaborado, outra coisa muito importante, de 2015. Eu não posso pegar um gráfico da idade, sei lá, de 1920 e querer explicar um fenômeno atual. Em 2020 a sociedade era totalmente repressiva, então hoje não, são mais de são 100 anos, então a sociedade evolui em alguns aspectos e em outros não. Então eu tenho que pegar dados atuais quando eu quero falar de algo atual. O gráfico de barra, ele é muito parecido com o de coluna. Qual que é a diferença, professor? Que aqui as barras são deitadas, elas estão na horizontal. Aqui eu acho que até facilita a compreensão. Por quê? Eu consigo ver quem é o maior já aqui. Eu não preciso fazer muita análise, certo? Aqui está falando, ó, a taxa de mortalidade infantil por região em 2013, muito bem. Aqui está falando a região, aqui a fonte IBGE. Notem, aqui que eu falei de números. Vou voltar aqui, ó. Os números, tem que estar bem claro. Para mim, que sou matemático, quando eu vejo taxa, eu já associo a porcentagem, que é o estudo correto. Mas será que a população como um todo, que é um assunto tão delicado, que envolve a sociedade como um todo, a mortalidade infantil, será que quando ela visse esses números aqui, ela entenderia que é porcentagem? Ou não? Porque para uma pessoa leiga, 25, no Nordeste morrem então 25 pessoas? 25 crianças? Não, é 25% das crianças que nascem morrem. Então, esse número aqui, ao meu ver, poderia ser um pouco mais objetivo e claro. O gráfico de pizza, que também é chamado de gráfico de setor, ele indica para representar a proporção em todos os dados somados. Aqui é interessante que eu vou ter que utilizar, isso aqui está falando, ó, a distribuição de água doce no mundo. Aqui fala América, Europa, papapá. Aqui ele tem um diferencial dos outros. Por quê? Nesse mesmo gráfico eu não poderia jogar água salgada. Diferente desse aqui, ó, que fosse um gráfico de coluna. Eu poderia colocar aqui, ó, distribuir. Esse mais escuro será água doce e o mais claro água salgada. Então, o do setor, você vai ter que observar uma única amostragem, certo? Um único universo. Aqui no universo é o mundo. Vamos viajar um pouco aqui. Eu não poderia fazer um comparativo da água do planeta Terra e a água do planeta de Marte no mesmo gráfico, tá? Se eu usasse o gráfico de setor, eu teria que fazer dois gráficos, certo? O gráfico de linha, que esse daqui, ao meu ver, é o mais objetivo, por quê? Porque ele mostra claramente números absolutos. É a mesma coisa, uma linha na horizontal, uma linha na vertical. Aqui que talvez alguns alunos tenham dificuldade. Notem, de 1996 a 2003, houve uma crescente na taxa de homicídios. Então, talvez numa pergunta, em que período
houve uma crescente contínua. Crescente contínua foi de 1996 a 2003. Aí algum aluno vai perguntar, professor, mas em 2016 a taxa de homicídio foi maior. Certo, mas onde há... Aqui não é curva, tá? Aqui é reta, mas onde a taxa está numa crescente, aqui é maior, porque a duração foi em mais de 10 anos. Foram 17 anos de taxa de homicídio no Brasil crescendo. Aqui não, depois em 2014, 2004 desceu, 2005 também desceu, depois teve subiu em 2016, 2006, e olha a diferença, olha. 1900, daqui também, quando a gente fala de taxa de homicídio, tem que ver que a população também aumentou, é uma proporção, não dá pra falar, aumentou, não, tem que fazer, são vários outros estudos, que nem cabe a mim fazer no momento. Esse gráfico aqui não é muito usual, mas também é cobrado em alguns vestibulares. Que são os quê? Os pictogramas. O que são os pictogramas? São informações de objetos ou conceitos traduzido em gráfico expressamente, simplificado. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um fictício, tá? Eu vou fazer a proporção de gêneros de salas por idade. Sei lá, no Colégio Serimar, de 14 anos, aqui tem uma legenda, certo? O azul vale para 4 mulheres e o vermelho vale para 4 mulheres. Então, cada símbolo desse vale 4. Então, vamos lá. Eu tenho no primeiro A, eu tenho 8 homens e 8 mulheres. Notem, 8 não, né? Aqui tá... Não sei se vai dar para vocês visualizar aqui. Aqui tá meio, então significa que eu tenho 6, certo? Mas aqui não é tão usado, tá? Daqui é um gráfico meio genérico. Ele é muito simplório. Vamos lá. Aqui que é a parte importante. Vamos fazer algumas análises gráficas aqui, que é o que é cobrado em vestibular. Primeira coisa que eu tenho que analisar. Aqui, o título. Desmatamento na Amazônia. Notem, aqui é o extinto, né? Não existe mais. Não vamos falar disso. Ministério do Meio Ambiente. E a fonte. E aqui está quilômetros quadrados. E aqui o ano da pesquisa. Aqui, se a gente for perguntar a taxa de variação, qual foi a variação dessa pesquisa? Aqui, por exemplo, vamos pegar aqui 20 mil metros quadrados, quilômetros quadrados, perdão. E aqui, se você for fazer aqui, ó, houve até uma caída. Só que houve uma caída, certo? No desmatamento. Aí tem uma pergunta assim, qual foi o pico de desmatamento? Pico é sempre o maior índice. Nota, o maior índice foi em 1995. Aqui, por exemplo, qual foi a menor taxa de desmatamento? Notem, aqui eu posso pegar em 91 e também em 2007. Em quais períodos a taxa de desmatamento ficou constante? Notem, constante é quando não há variação de valor. Notem, no período de 92 a 94, houve uma ligeira constância. 98 a 99, houve uma ligeira constância. Qual mais período? Não houve mais. Qual período houve... A taxa conseguiu ficar decrescente. Olha, de 88 a 91, ela caiu. De 95 a 96, caiu. De 95, na verdade, a 97, ela houve queda, certo? Essa que é a interpretação cobrada. E aqui eu poderia fazer a porcentagem, depois a gente vai fazer isso em sala de aula. Isso daqui, ó, o consumo de água, daqui é um gráfico de setores. Como eu falei aqui, quando eu pego o de setores, eu só posso observar um único universo, que aqui no meu caso é o consumo de água. Aqui eu tenho uma fonte, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Certo? Aqui você tem a agricultura. A agricultura consome 70% da água. Isso é até preocupante, né?
Apesar que aqui não está mencionando quando é que foi esse gráfico mencionado, mas eu acredito que quanto maior for a tecnologia, a gente pode baixar esse número, certo? Para a indústria, 22% e agricultura. Agricultura, desculpa, 70% e doméstico apenas 8%. Então notem, para questão de irrigação, se eu sou, olha como a análise gráfica é interessante. Eu quero investir no agronegócio. Poxa vida, quer dizer que 70% da minha água eu vou usar na agricultura. Então eu vou fazer uma cisterna